cada 4 segundos uma pessoa tira a própria vida no mundo. Mentira. E outras 3 fizeram uma tentativa e sobreviveram. Então você conta Isso é aqui... sério? É sério. Você conta aqui 1, 2, 3. Uma pessoa acabou de morrer por suicídio. Jean Leonardi. Doutor em psicologia, professor, terapeuta e palestrante. É um problema gravíssimo de saúde mental. Muitas vezes, quando se fala de suicidalidade, se pensa em depressão. E isso não é uma conexão 100% correta. Existem alguns mitos do tipo, quem faz isso é egoísta. Você chama de egoísta porque você não tá na pele dela, vive sofrendo tudo que ela tá sofrendo, enfrentando tudo que ela tá enfrentando. Quem quer ajudar uma pessoa, a primeira ajuda é não atrapalhar. Então não julga, não critica, não acha que é besteira, não acha que é pra chamar atenção. A primeira coisa que você não deve fazer é... Ó, pessoal, rapidinho antes aqui da gente começar. Eu tava olhando as métricas do canal outro dia e eu percebi que 83,8% das pessoas que assistem os nossos episódios não são inscritas no canal. Então eu gostaria de pedir um favor pra vocês de conferir se vocês já estão inscritos. Porque quando você se inscreve, vocês ajudam a gente a escalar os nossos convidados, a gente produzir melhores episódios e levar cada vez mais conteúdos pra vocês. Então se inscreve aqui no canal, não custa nada e vai fazer uma diferença gigantesca pra gente. Muito obrigado. Bom, pessoal, esse episódio é um episódio que tem uma temática sensível e antes da gente começar ele, a gente vai fazer alguns alertas, né? Trazer algumas colocações aqui para que você possa melhor aproveitá-lo e não ter nenhum tipo de gatilho. Eu acho que tu consegue até fazer esses alertas melhor do que eu já. Com certeza, Fermin. Então, né, a gente vai falar aqui sobre um tema muito sensível, muito delicado, que é o tema de pessoas que consideram tirar a própria vida, né? Então é um assunto bem delicado, bem sério, que pode acabar sendo gatilho para algumas pessoas. Então, se você é uma dessas pessoas, pense bem se você quer assistir, né, ao episódio, se você não prefere parar por aqui. Se você estiver sofrendo com algo nessa direção, você pode procurar ajuda de um psicólogo, de um psiquiatra. Existe o Centro de Valorização à Vida, o CVV, que você pode ligar gratuitamente 24 horas por dia no número 188. Então, acho que é importante a gente começar com isso, Fermento, tomando esse cuidado de que, olha, se você vai assistir esse episódio, presta um pouco de atenção nos seus pensamentos, nas suas emoções, se você quer continuar, se vai ser difícil, se você tem uma rede de apoio, se você consegue algum tipo de suporte, de ajuda. Então, avalia bem aí. E lembrando também que a gente vai estar conversando sobre esse tema, não trazendo nossas opiniões, né? Eu vou estar aqui com um papel de host conduzindo o episódio, trazendo algumas opiniões e sanando algumas dúvidas, mas tu num papel de psicólogo, especialista, uma pessoa que entende desse assunto aos olhos da ciência. Tu Exatamente. não tá manifestando opiniões, tu é uma pessoa especializada para falar disso. Exatamente, eu não vou falar o que eu acho, o que eu penso, eu basicamente sou um porta-voz aí de pesquisas científicas, de dados da literatura, exatamente. Perfeito. Eu acho que pra gente começar, já valia a pena a gente sanar a dúvida de por que falar sobre esse tema, em primeiro lugar, já exige um cuidado, já é às vezes um tabu, uma questão de que tem que ter alguns... Certo. Então, acho que a primeira coisa, né, acho que esse tema é tabu por várias razões, assim. E quando a gente grava um episódio como esse, parte da função é desmistificar, tirar um pouco desses tabus. Então, não há dúvida de que é um tema muito sensível, porque a gente tá falando da vida de alguém, né? Da perda da vida de alguém, que é o pai de alguém, é o amor de alguém, é o filho de alguém, né? Então, isso já torna a temática delicada por conta das nossas emoções, a nossa afetividade com aquela pessoa. Existe um pouco de tabu em torno do suicídio por conta de religião, né? Então, como algo... Em nenhuma religião essa é uma ação que é bem vista, que é compreendida, é justificável. Assim, ela é sempre vista como algo que é errado, que vai ser punido, que não é natural. Que não é natural, que vai trazer consequências sérias, algo assim, né? Então, independente da religião, a gente sempre tem essa visão. Muitas pessoas, então, às vezes, quando tem algo disso na família, prefere esconder, prefere mentir, dizer que foi uma outra motivação, etc, né? Acho que tem uma coisa também de... às vezes, quando você perde alguém, talvez, se você é um pai, você se culpar, você se perguntar se você devia ter feito algo diferente. Talvez familiares, amigos, pessoas ao redor
te julguem, né? Do tipo, puxa, quão ruim esse pai foi, essa pessoa foi pra que o filho fizesse isso. Então acho que tem várias coisas aí que tem esse tabu. E mitos, né? Então mitos do tipo, todo mundo que tira a própria vida sei lá, fraco. É fraco, é um fujão, Covarde. ou quer chamar atenção. Tudo mitos, né? Coisas que não são verdadeiras, que acabam estando aí em torno do tema. E falar sobre esse tema faz mal de alguma forma? Por que pode ser um gatilho? Perfeito. Essa é uma resposta que depende. Então, falar sobre esse tema é bom ou é ruim? Depende. Então, o que eu quero dizer com depende? A gente sabe que quando se fala sobre métodos, né, você acaba dando gatilhos desencadeantes para quem sofre de ideação, para quem pensa sobre isso, quem pensa em acabar com a própria vida. Então, é altamente errado você, por exemplo, fazer uma notícia na mídia em que você diz o método pelo qual essa pessoa tirou a vida. Ela usou o método X, ela usou o método Y, por exemplo. Né? Por isso que eu tô falando XY, eu não tô dando exemplos. Né? A gente teve, por exemplo, um tempo atrás, um seriado na Netflix que uma das últimas cenas ali, ou a primeira cena, não lembro muito bem, era um seriado que mostrava uma pessoa bem passo a passo, fazendo o ato. E isso a gente sabe que tem um efeito de contaminação. Então, para quem não tá em sofrimento, não tá com uma questão de saúde mental muito séria, não pensa nisso, é só uma cena desagradável, né? Para quem isso é uma questão, isso pode sim servir de evento desencadeante, de gatilho. Isso pode impulsionar uma pessoa a fazer algo contra a própria vida. Então, não é que a pessoa faz por causa disso unicamente, né? Você nunca vai ter um episódio de morte por suicídio, ou uma tentativa de suicídio, porque a pessoa teve uma causa. Isso sempre é um conjunto de fatores que leva a isso, um conjunto bem complexo, bem cheio de inter-relações, mas você tem esses episódios que podem acelerar ou desencadear gatilhos. Agora, só pra eu complementar, essa é a parte ruim. Qual é a parte que se deve falar sobre? Por exemplo, quando eu, como psicólogo ou um psiquiatra, ele deve investigar a presença de pensamentos. Entende? Porque o que acontece? Existia um mito no passado que já foi desmontado com pesquisas de que se eu, como profissional de saúde, investigo essa questão, de certa forma eu estaria te incentivando a isso. Isso está provado que não acontece. O profissional de saúde mental tem que perguntar ativamente, abertamente ao paciente se isso é algo que passa pela cabeça dele, dado o sofrimento que ele está imerso naquele momento. Por que isso é algo que passa pela cabeça das pessoas? Eu acho, inclusive, que, eu não sei exatamente os dados, mas pela cabeça de muitas pessoas, né? Eu já tive pensamentos, eu acho que tu já teve, acho que a maioria das pessoas em algum momento refletiram sobre isso, né? Sobre a finitude da vida e sobre a possibilidade de atentar contra ela. Tá. Ótima pergunta, Fermenta. Aqui eu acho que vale a pena a gente separar 3 coisas. Uma é a reflexão sobre a finitude da vida. Tá. Né? Então, é uma questão... Como será que vai ser quando eu não estiver mais aqui? Como será que eu vou morrer? Como será que vão ficar as pessoas? Será que eu vou morrer jovem? Será que eu vou morrer velho? Isso é uma reflexão, né? Que talvez a gente possa até colocar qual o sentido da vida, né? É uma reflexão filosófica. Agora, existe uma coisa que é vontade de morrer e que não inclui nada que seja intencional. Então, eu vou te dar um exemplo. Imagina que você é meu paciente, tá? E você traz alguns sinais ali na consulta de que você tá muito mal e que você preferia não estar mais aqui. E você começa a dizer coisas do tipo assim... sabe o que eu queria mesmo? Eu queria estar andando na rua e que caísse um raio na minha cabeça e acabasse com tudo. Tá, isso é vontade de morrer. E eu pergunto pra você, Fermento, mas você faria alguma coisa pra deixar de existir? Fala, não, de jeito nenhum. Então aqui eu tenho o quê? Vontade de morrer. Eu não tenho nada no campo da suicidalidade. Tudo bem? Sim. Então, reflexões aí sobre a vida, a morte, a finitude, vontade de morrer sem nenhum
risco a pessoa fazer algo, tá? Sim. Então aqui é o quê? A pessoa que tá em sofrimento, ela, né, a ponto de pensar nisso. Às vezes a pessoa diz, eu queria acordar e nunca mais dormir, tá? Agora, existe uma outra coisa que aí... Dormir e nunca mais acordar. O que eu falei? Acordar e nunca mais dormir. Nossa senhora, que tortura. Dormir e nunca mais acordar, exatamente. Tá. E aí tem a terceira situação. Que é a pessoa que realmente pensa em tirar a própria vida. Então, fazer algo que atente contra si mesmo. E aqui, nesse sentido, é importante ficar claro que quando a gente fala desse tipo de comportamento, a gente fala da intenção. Então, só se fala em comportamento suicida, em tentativa de suicídio, se houve a intenção de morrer. Eu fiz algo com esta intenção. Então, vou te dar um exemplo. Você vai pra balada, bebe uma garrafa de uísque, dirige em alta velocidade, sofre um acidente. Você não tinha nenhuma intenção de morrer, mas você morreu. Talvez alguém pudesse dizer, nossa, ele tirou, né? Foi um negócio, assim, extremamente irresponsável, dirigiu bêbado, né? Né? Ele praticamente se matou. Do ponto de vista técnico, isso não é suicídio. Mas por exemplo, uma overdose, assim... Então, a gente vai ter os casos limítrofes, eu vou chegar aí, entendi. Tá? Então, imagina que assim, pra eu falar em comportamento suicida, tem que ser algo com a intenção de, tá? Eu faço algo para tirar a vida. Tanto é que se eu faço algo com a intenção de morrer e o grau de letalidade daquele método é extremamente baixo, não tem como eu morrer, ainda assim, como profissional de saúde, aquilo tem que ser encarado como uma tentativa de suicídio. Porque você só não conhecia um bom método. Entendi. Você só não conhecia um método que faria. Só que é um método que não funciona. Então eu vou dizer, imagina que eu falo assim, eu achava que se eu bebesse 3 canecas de água em 40 segundos, isso tiraria a minha vida. Ainda que quem entende de graus de letalidade falar assim, não tem como a pessoa morrer com isso. Se a minha intenção era essa, eu achava que isso podia acontecer, isso é tão sério quanto qualquer outra tentativa de suicídio. Beleza? Beleza. E aí, a gente vai ter os casos limítrofes. Então, por exemplo, uma pessoa que... sei lá, imagina que você tem uma condição cardíaca, você tem um problema cardíaco sério, uma arritmia e tal, e você faz um uso de cocaína. Tem uma questão que aqui... talvez não tenha intenção de morrer, mas talvez tenha um comportamento meio que... Quase que é como se não importasse, assim, tipo, né? meio que um tanto faz. Um tanto faz. Então ele tá meio ali bem perto, mas ele ainda não é exatamente um comportamento. Mas é claro que, eventualmente, aqui você vai ter que manejar com a mesma seriedade, a mesma preocupação e compromisso que uma tentativa, digamos, mais formal, mais explícita, assim, entendeu? Tá, mas isso de alguma forma... A pessoa, às vezes, ela só quer... Como é que eu vou dizer assim? Esse deixar de existir dela usar uma substância assim inconsequentemente. É difícil de discernir. Tipo, a pessoa que morre por overdose, sempre fica esse questionamento, sei lá, o chorão do Charlie Brown. Pô, o cara tava mal e tal. Pô, mas ele usou sabendo ou não sabendo? Assim, não tem como saber. Não tem como saber. A gente sempre vai ter esse ponto de interrogação. E aí, a gente tem desde exemplos que claramente não são, tipo, uma pessoa que fuma 2 maços de cigarro por dia. A gente sabe que isso aumenta a probabilidade de ela morrer mais cedo, aumenta a probabilidade de ela ter uma doença. Não, isso não é. Né? Senão, assim, qualquer pessoa que não é super cuidadosa, rígida, controladinha com aspectos de saúde, a gente colocaria. Agora, a gente tem esses casos que são mesmo, assim, né? Será que a pessoa errou a mão? Será que errou a mão no sentido da dose? Só? Então, por exemplo, eu já tive testemunhos, por exemplo, de pessoas que... sei lá, é comum você encontrar isso, assim, na literatura. A pessoa, ela fez algo que ela não tinha intenção de morrer, ela só tinha intenção, por exemplo, de apagar, ou de descansar, ou de produzir algum tipo de alívio, alguma coisa assim. E isso foi... Ela errou a mão aqui, ela quase morreu. Mas quando você investiga, a pessoa não tinha a intenção de morrer. Então, ainda que ela pudesse ter morrido, não é caracterizado como um comportamento suicida, porque ela não tinha intenção de morrer. Então, você tem esses dois extremos. Tem, né? Esses o dois cara extremos. Que foi um método que não funciona, mas tinha a intenção. Exato. E um método que quase funcionou pra isso, mas não tinha a intenção. Exatamente. Entendi. O que leva uma pessoa a começar a ter esses tipos de pensamentos, né? Tá.
A gente tem aí décadas de pesquisa sobre isso. Felizmente, este é um campo bastante pesquisado, porque a gente realmente precisa cuidar disso. Isso é um problemão, assim, no mundo inteiro, tá? Então, a gente tem alguns modelos que explicam, mas o que acontece? Existem algumas coisas que são centrais. Antes de eu responder essas coisas que são centrais, eu quero desfazer um mito que muitas vezes quando se fala de suicidalidade, se pensa em depressão. Sim. Tipo, e isso não é uma conexão 100% correta. Você tem comportamento suicida na depressão, você tem comportamento suicida em outros transtornos mentais, você tem comportamento suicida sem ter transtornos mentais, tá? Ele é um fenômeno, digamos, transdiagnóstico que você precisa olhar. Não é assim, é muito comum você ver, por exemplo, às vezes uma campanha de prevenção, alguma coisa. Se começa a falar do tema, de repente caiu na depressão. Peraí, por que você foi parar ali? Assim, não necessariamente é isso, tá? Entendi. Então, existem alguns elementos em comum que parecem contribuir bastante pra isso, tá? Quais são eles? A gente tem, vou chamar de dor. Entenda a dor aqui como sofrimento físico ou psicológico. Tá. Então, uma pessoa, por exemplo, que tem uma dor crônica, uma pessoa que tem uma profunda tristeza, angústia, um mal-estar, sofrimento psicológico. E aí, esse sofrimento psicológico, ele pode ter inúmeras origens, né? Pode ser por uma razão, por exemplo, como um transtorno mental. Pode ser, por exemplo, por conta de um trauma que a pessoa viveu. Pode ser porque ela tá em condições horríveis, sociais, políticas, econômicas, né? Então ela tem este sofrimento aqui. Geralmente, sofrimento desta natureza, difícil, doloroso, profundo, não é suficiente para a pessoa começar a pensar nisso. Geralmente, para que a pessoa comece a pensar nisso, ela precisa ter isto somado a algum nível de desesperança. Então, a sensação de que não tem saída. Eu tô numa quina que eu não tenho como escapar disso. Não tenho o que fazer, as coisas não vão melhorar. Não tenho o que fazer, as coisas não vão melhorar, o meu problema... Dá pra dizer que ela começa a enxergar isso como a única opção, a única alternativa, de alguma Exatamente. Forma. Então, assim, ninguém tira a própria vida Ninguém talvez seja um exagero, porque é difícil falar em tudo, sempre, nada. Mas assim, a grande maioria das vezes, a pessoa não tira a própria vida porque ela não quer mais viver. Ela faz isso pra se livrar de sofrimento, pra se livrar de problema, né? Então, existem alguns mitos do tipo, quem faz isso é egoísta. Você chama de egoísta porque você não tá na pele dela, vive sofrendo tudo que ela tá sofrendo, enfrentando tudo que ela tá enfrentando, né? Existe o mito de, faz pra chamar atenção. Isso tudo mito. Né? Então, a pessoa tem esse sofrimento intenso somado a essa desesperança de não ter o que fazer. Eu tô preso no beco sem saída. Eventualmente, o que propicia, o que antecede esse comportamento, a motivação dele, pode ser, além dessa desesperança, o objetivo de ferir a outra pessoa? Pode, tipo como vingança. Assim. Como vingança. Pode, mas, de novo, isso pode ser uma peça de um grande quebra-cabeça. Ninguém faz só por causa disso. Entende? Mas pode fazer parte disso. Inclusive, aquela série que eu mencionei mais cedo, que mostrou explicitamente a cena, e isso teve um efeito cascata horroroso, um monte de episódio começou a acontecer, porque aquilo foi gatilho. É uma tentativa ali na história exatamente de uma forma de tentar se vingar. É aquela 13 Reasons Why. De tentar, as pessoas vão aprender aqui, isso vai ser uma punição pros outros, pra quem me fez mal e tal. E a gente sabe que, geralmente, essa é uma péssima ideia de se vingar, assim, porque passa rápido, assim, as pessoas esquecem logo Cara, não faz muito sentido, né? As outras pessoas, literalmente, vão viver a vida vivendo, dela. né? As pessoas mais próximas, que talvez, às vezes, nem sejam as pessoas que tu quer se vingar, são as que mais sofrem. Exato. Agora, eu te falei de dor e de desesperança. Geralmente, entra nessa equação aqui duas coisas bem importantes. Uma que chama pertencimento frustrado, que é basicamente um nome para dizer que eu não me sinto bem meio que em lugar nenhum. Eu sou meio que uma ovelha negra, né? Talvez uma ovelha negra, talvez um peixe fora d'água. Eu não tenho boas conexões sociais com ninguém. Eu tô falando de conexões
genuínas, profundas. Você pode ter 50 colegas Isso tem a ver em algum nível com uma sensação de solidão? De solidão. Da solidão no pior sentido da palavra, né? Tipo, eu não sou importante pra ninguém, não tem ninguém que olha pra mim, não tem ninguém que se importa comigo, né? E aqui a qualidade da relação tem tudo a ver, né? Você pode ter 1 milhão de seguidores no Instagram, você pode ter 200 amigos numa festa. A questão é, quem é aquela... Você tem uma pessoa que você sente que tá ali com você, pros bons momentos, pros maus momentos, que a hora que der tudo errado vai estar ali do teu lado te apoiando. É isso que faz a diferença. Uhum. E é muito comum, e um fator bem crítico aqui, uma coisa que a literatura chama de sensação de ser um fardo. Então não é, putz, eu atrapalho as pessoas, o mundo estaria melhor se eu não tivesse aqui. Eu só sou um peso pra minha família só tem trabalho, dor de cabeça, gastos comigo, né? Uhum. Então, geralmente, quando você junta dor com dor nesse sentido amplo da palavra, né? Sofrimento, desesperança, pertencimento frustrado, essa sensação de ser um fardo, geralmente é que você tem um cenário em que a pessoa já está pensando em tudo isso. Tá considerando seriamente tirar a própria vida, intenção, planejamento e tal. Falta uma pecinha no quebra-cabeça, que é uma coisa que se chama capacidade adquirida para o suicídio. O que é essa capacidade adquirida? Depois que eu tenho toda esta, vou chamar, motivação, né, por conta de todos esses elementos que eu tô te falando, você concorda comigo que não é fácil você ir na direção de um comportamento que vai literalmente contra os teus instintos de sobrevivência? Sim. Né? A gente foi geneticamente preparado para fazer de tudo para sobreviver, né? Então, o que acaba precisando aqui para uma pessoa realmente chegar no ponto de fazer uma ação? Essa capacidade adquirida envolve a pessoa começar a se acostumar com a ideia de morte. Então, e criando uma certa habituação para dor, agora essa dor aguda física. Então, por exemplo, você tem um socorrista, um cara que trabalha num SAMU, que toda hora tá vendo gente ou à beira da morte ou morrendo. Algum tipo de médico, policial, né, bombeiro. Pessoas que têm um longo histórico de autolesão. Então a pessoa ela foi meio que se acostumando, habituando a assim, causar danos, a ter esse tipo de dor, etc. Geralmente, o ato em si acontece quando aparece essa capacidade adquirida aqui. Por isso que, eu não sei se isso é verdade, mas normalmente a pessoa demora um pouco para, de fato, tentar ou tomar a decisão de fazer. Assim, existe um timing, às vezes, para ela ir flertando melhor com a ideia? Ou é um pensamento... A grande maioria das tentativas acontecem impulsivamente numa situação de crise. Então, pense assim... A pessoa, ela tá em sofrimento, com desesperança, talvez com essa sensação de ser um fardo, ela com tá esse isolamento. Num contexto temporal que já tá ruim. Já tá ruim. Agora a pergunta é, por que naquele dia, naquela hora, naquele segundo, naquele lugar ela fez essa tentativa? Geralmente, tem algum evento que dispara isso. Uhum. Então você tem, por exemplo, uma briga. Meu pai acabou de falar um monte pra mim, eu tomei uma bronca do meu chefe, minha esposa terminou o casamento comigo, meu filho sofreu um acidente. Alguma coisa que acontece que, assim, é meio que a gota d'água, assim, né? Então eu tenho todo um terreno já muito propício, e aí eu tenho algo que dispara isso, que serve de iniciador, digamos assim, né? De desencadeante. Mas digamos assim, não é algo, como é que eu vou dizer assim, do nada, né? Existe esse contexto que já está ruim, assim. Isso, exato, vamos supor, demora pelo menos semanas. Anos, eventualmente, né? A gente sabe, por exemplo, que às vezes um histórico de bullying na infância deixou essa pessoa mais propícia na vida adulta, né? Você tem algumas relações, assim, até distantes, assim. E aí... Essa coisa de uma tentativa que, assim, ela é super planejada, tem dia, tem hora. Carta pras pessoas. Isso é mais exceção do que a regra. Tanto é, Fermento, que quando a gente lida com pessoas que têm ideação, boa parte da intervenção é tentar ganhar tempo. Então é fazer a pessoa não fazer nada naquela hora para você ganhar tempo para ir baixando as emoções da crise, a pessoa ir voltando
a um estado emocional um pouco mais perto do neutro dela, né? Fora dessa implosão aqui de emoções, ganhando tempo, provendo esperança de que há caminhos possíveis, aí baixando o impulso, baixando o impulso, baixando o impulso. Por isso que ter acesso a meio letal é o fator de risco número 1. Como assim? Por exemplo, eu não quero... Vou tentar não dar exemplos específicos aqui, tá? Mas ter acesso às ferramentas. As ferramentas, exato. Então, por exemplo, vou dar um exemplo que acho que cabe, assim. Em países em que é proibido porte de arma, acontece menos. Entendi. Entende? Em países que o porte de arma é permitido. Então, você já falou publicamente, por isso que eu vou falar aqui, né? Que você é um cara mais impulsivo, né? Porte de arma pra uma pessoa mais impulsiva é um perigo. Porque você tem lá no porta-luva do carro. Na hora que você tá irritado, com a emoção, talvez você use a arma ali contra alguém. Você em sã consciência, ou contra si mesmo. Em sã consciência, você nunca faria isso. Imagina, é contra meus valores, não vou fazer isso. Só que quando a gente tá tomado pela emoção, a cognição derruba. Quanto mais emoção, menos razão. Não é nunca, não sei se dá pra afirmar que nunca, mas raramente é uma decisão racional. Raramente. É um pensamento, é uma emoção que toma controle num momento de crise. Na grande maioria das vezes é. E aí, de novo, né? Uma emoção que toma conta frente a todo esse contexto já prévio que a gente tá falando. E aí eu tô te dando essas sensações, essas características mais nucleares, né? Como desesperança, como pertencimento frustrado, como sensação de ser um fardo, a capacidade adquirida. Só que dá pra gente pensar em outros elementos que estão ainda mais basais, digamos assim, no funcionamento daquele indivíduo. Por exemplo, às vezes a pessoa ela tem já algumas dificuldades no repertório de regulação emocional, é uma pessoa que já é mais impulsiva, é uma pessoa que já, sei lá, não testemunhou, né, olhos ali... Ao vivo, né? Mas perdeu um parente por suicídio. Uma pessoa que, sei lá, tem um histórico de sofrimento, sofreu um trauma na infância. Então você já vai tendo um terreno que vai ser... Ninguém faz isso, olha que ideia que eu tive aqui, deixa eu fazer, né? Uhum. Algumas pessoas talvez sim, talvez... Pode uma falta de sentido e uma hiperracionalidade sobre a vida e entrar em questões nihilistas levar a isso, talvez. Como, mas deve ser mais de novo, raro. uma peça do quebra-cabeça. Uma peça. Né? Eu, por exemplo, sou uma pessoa que reflete pra caramba sobre o que é a vida, o que vale a pena, será que estamos sozinhos aqui, qual o sentido da vida, por que isso? E eu nunca cheguei nem perto de cogitar em tirar minha vida, entende? Então não é porque você tem reflexões existenciais que você vai estar nessa direção. Agora, você junta isso com desesperança, com um histórico enorme de sofrimento, posso ter um transtorno mental, um déficit de controle de impulsos, essa sensação de que eu tô sozinho no mundo, de que meus problemas não têm solução. Aí é mais uma peça do quebra-cabeça. É porque eu sempre penso assim, né? Eu tenho meio que blindado esse pensamento de mim, dentro de mim, por saber que, eu tenho um transtorno mental, e acho que a gente vai falar sobre isso também. Saber que isso pode ser uma possibilidade, né? Inclusive na bula do remédio que eu tô tomando, ele diz que pode causar risco de ideação nesse sentido. E o pensamento que eu tenho é sempre o seguinte: é o meu mecanismo de me blindar disso. Independente da situação em que eu estiver, eu sempre posso revolucionar completamente a minha vida e viver outra vida. Tudo que eu posso desaparecer essa semana, pegar tudo que eu tenho e comprar uma passagem pra Europa e nunca mais aparecer. E a minha vida vai ser outra. Os problemas que eu tenho vão ser outros, os prazeres que eu tenho vão ser outros. Uhum. E eu sempre penso assim, sempre vão existir momentos bons que vão justificar eu estar vivo. Perfeito. Então é meio que o meu pensamento que me blinda de tudo possibilidade. E esses teus pensamentos vêm da onde, né? Você tem uma certa personalidade, que tem uma carga genética importante na sua formação, que tem um histórico da tua infância, adolescência. Você tem um histórico, provavelmente, de vida em que você aprendeu coisas do tipo, se tem uma parede aqui, uma porta que se fecha aqui, dá pra abrir outras ali. Então você tem uma história que diz o quê? Olha, sempre há uma alternativa. Sempre há alternativa, sempre há caminho. A depender da história de vida da pessoa, ela não vê isso. Ela literalmente teve uma história de vida e que isso nunca aconteceu. Né? Então,
E isso que faz os seres humanos ser tão diferentes, tão individuais, tão particulares, tão idiosincráticos e tal. E aí, muitas vezes, o trabalho de um terapeuta, de um psicólogo, é ajudar a achar essas outras portas. Falar assim, ó, eu sei que você só tá vendo essa porta fechada aqui, que parece que não tem mais pra onde ir. Mas, vamos lá, tem várias coisas pra gente fazer aqui, entendeu? Uhum. Posso fazer uma pergunta que seja talvez estúpida? Por que não é um direito da pessoa, vamos dizer... Se tu comete uma tentativa dessas, assim, isso é um crime? Isso é visto como um problema? Obviamente é um problema de saúde mental. Mas por que eu não posso simplesmente escolher isso? Né? Perfeito. Não sei se essa pergunta faz sentido. Ela faz sentido até porque ela tem várias implicações, assim. Eu vou só aproveitar a sua pergunta, que você falou de é considerado crime, como é que é, pra te contar até algumas coisas, especialmente pra quem tá assistindo a gente, né, aprender a falar um pouco sobre o assunto. Você falou assim, a pessoa comete uma tentativa e tal, né? A gente sabe, hoje a gente evita ao máximo na área da saúde mental falar em cometer suicídio. Porque o verbo cometer, ele geralmente está associado a crime, né? Fulano cometeu um delito, fulano cometeu um crime. E, como eu disse, felizmente essa área é uma área muito pesquisada. A gente já sabe, com base em dados, que quando a gente fala no verbo cometer, que por estar ligado a crime, gera mais estigma. Tá? Então a gente hoje evita falar em cometer o suicídio, a gente fala em tentativa de suicídio, comportamento suicídio. Atentar contra a própria vida. Atentar contra a própria vida, tentar tirar a própria vida ou tirar a própria vida, né? Do mesmo jeito que a gente diz assim, fulano fez uma tentativa de suicídio e falhou. A gente não fala isso, porque o falhou parece que ele fez... Ele não foi bem sucedido. Ele fracassou. E ele fracassou, né? A ideia dele ser bem sucedido. Não. Então a gente não quer fazer essa associação aqui. Então a gente diz que fulano fez uma tentativa de suicídio e sobreviveu. Ou fulano fez uma tentativa de suicídio com um método que não foi letal, né? Só para evitar associar sucesso com conseguir morrer e fracasso com ter ficado vivo. E os veículos de comunicação têm acertado nesse sentido? Alguns sim, outros não. Tem até profissional de saúde que faz errado, simplesmente porque não sabe, assim. Para quem é do meio de comunicação, é importante saber, existe um documento na internet, que você vai lá e baixa do Google e tal, que são diretrizes pra mídia de como falar sobre o assunto. Então, do tipo, não pode falar do método, tem que evitar tais palavras, não pode descrever tais coisas, assim. Mas é crime fazer isso, por exemplo? Cara, existe uma penalização? Não existe uma penalização, mas é assim, senso, contribui, né? Com o planeta, assim, né? Tipo, contribui com as pessoas, não vai fazer, né, do jeito errado. E aí você perguntou de crime. No Brasil não é crime, no sentido de uma pessoa faz uma tentativa contra a própria vida, ela sobrevive e ela então vai ser multada, ela vai ser presa. Isso não existe, não é um crime nesse sentido, bem como não é um direito, né? Você não pode ir lá pedir pro Estado terminar com a sua própria vida, né? Então não é um crime nem é um direito, mas é um crime incitar tentativa de suicídio. Então, por exemplo, eu já testemunhei uma pessoa que tava... eu nem era da área de saúde mental ainda, pra você ter ideia. Eu era um adolescente, uma pessoa que tava ali na beira de um prédio, ameaçando se jogar, juntou uma galera em torno e começou a gritar. Pula, pula, pula. A hora que chegou a polícia, ela prendeu algumas pessoas ali. Provavelmente isso é crime. Isso é crime, porque você tá incitando. Você tá incentivando. A pessoa tá lá, e você tá incentivando. Vai, se mata, pula mesmo, né? Mas isso faz sentido isso ser considerado crime? Faz. Por que o time de futebol joga melhor quando a torcida tá a favor dele do que quando tá contra, né? O time joga em casa. Tem um efeito Os fatores psicológicos motivam a pessoa. Então tá motivando, né? A pessoa tá dizendo, vai lá, né? Então, geralmente, o que a gente faz uma coisa que a gente quer que aconteça, né? Então, sei lá, se a gente tá no lugar, você tá paquerando uma moça lá e você tá meio tímido, eu falo, vai, Fermento, vai lá, fala com ela, conversa com ela, se apresenta e tal. Eu tô te incentivando a fazer uma coisa, tentando fazer você fazer essa coisa. Isso tem um peso. E eu tô partindo do pressuposto que isso é uma coisa que vai ser legal pra você, né? Que é uma coisa que você quer fazer, eu tô só tentando te incentivar. Então ali você tá incentivando um comportamento que não é o que deveria ser incentivado. Mas, por exemplo, num relacionamento, né? Quando tá acontecendo um término de um relacionamento, às vezes não é um término que tá acontecendo de uma maneira tão
tão agradável, acontece tipo de uma das pessoas falar, não, agora que a gente terminou, eu vou tirar minha própria vida e tal e tal. E a outra pessoa, então tira. Isso já seria um crime. Cara, boa pergunta. Eu não sei responder essa pergunta porque não sei exatamente. Não sei. A resposta é não sei. Agora, se você, alguém tá nessa situação, se você olha pra isso e fala, puxa, tá, pelo que eu conheço essa pessoa, existe um risco, né? Existe um risco. Putz, eu era o centro da vida dessa pessoa, essa pessoa tem um relacionamento comigo, é muito importante pra ela, eu tô terminando com ela, isso tá fazendo muito mal pra ela. Talvez o que você possa fazer aqui é assim, ó. Então eu não vou te deixar sozinho, né? Eu vou ligar pra tua mãe, eu vou ligar pro teu pai, eu vou ligar pro teu irmão, eu vou ligar pra tua melhor amiga, eu vou ligar pra alguém e dizer que você tá em risco, que você não pode ficar sozinho, que você precisa ser acompanhada. E daqui pra ali, essa pessoa vai ser cuidada do ponto de vista de saúde mental, com psicólogo, com psiquiatra. Se for uma ultra emergência, eventualmente com uma internação, sei lá, entendeu? Pra alguém assumir essa responsabilidade. Esse cuidado. Cara, qual que é a incidência que tem de pessoas que fazem isso no mundo? No Brasil é melhor, é pior? No Brasil, como é que é? A cada 4 segundos, uma pessoa tira a própria vida no mundo. Mentira. E outras 3 fizeram uma tentativa e sobreviveram. Então você conta Isso é aqui... sério? É sério. Você conta aqui 1, 2, 3. Uma pessoa acabou de morrer por suicídio. É um problema gravíssimo de saúde mental. Meu Deus, pô. Eu não sabia que era tanta incidência. Por exemplo, você tem... E isso vai... eu tô te dando uma média, e eu nem sei todos esses números de cor, mas isso varia, por exemplo... Homem, mulher, religioso, não religioso, mais jovem, mais velho. Mas, por exemplo, na faixa etária ali de 20 a 30 anos, só perde pra acidente de carro. Por exemplo. Cara, você tem países que o número de mortes por suicídio é equivalente a de países em guerra. Né? Número de perdas de vida ali. E normalmente tá associado a... outros fatores, né? Aqueles que a gente trouxe, mas eu lembro, por exemplo, associação de alguns transtornos mentais ou de saúde mental, tipo depressão com a luminosidade do país, né? O país tem menos sol, a pessoa, sei lá, tem um ciclo circadiano mais desregulado. Essa da luz, parece que a última vez que eu consultei a literatura, ela foi descartada, assim. Parece que o efeito tem muito mais a ver... Tem menos a ver com luz e tem muito mais a ver com a perda... de coisas, né? Então ela não sai mais de casa, ela não vê tantos amigos, ela não faz atividades que ela gosta. Entendi, tem é muito uma mais consequência secundária. Exato, do que a luz, exatamente. Mas, por exemplo, a gente sabe, por exemplo, que homens morrem mais por suicídio do que mulheres, mas mulheres fazem mais tentativas. Então, o que acontece é que o homem, ele usa métodos mais letais, métodos mais agressivos. Então, o número de tentativas de mulher é maior e de homens, o número de mortes é maior. E aí tem muitas coisas na literatura, Fermento, que são bem curiosas, assim, do tipo... religião. Protege ou é fator de risco, né? Depende. Se a pessoa, por exemplo, tem uma religião e ela é heterossexual, a religião costuma ser um fator de proteção. Então a pessoa não tira a própria vida porque ela entende que isso é um pecado, isso é errado, ela vai ser punida no outro plano, etc. Se a pessoa é homossexual... ter uma religião geralmente aumenta a probabilidade. Por quê? Porque não pertencimento. Não pertencimento, né? Geralmente as religiões vêm com muito maus olhos o homossexual, né? Deus não gosta, você tá fazendo uma coisa errada, safadeza, sei lá o quê, né? Perversão, então você não devia fazer isso, então você é mais excluído, etc. Então tem muitos detalhes e pormenores, né? Por isso que quando a gente atende um paciente em consultório, tem que fazer uma avaliação bem detalhada, bem profunda, bem passo a passo da história de vida daquela pessoa, dos fatores daquela pessoa, o que ajuda, o que atrapalha aquela uma pessoa, entendeu? Tem algum fator genético sabido também? Tem. Por exemplo, aí são fatores genéticos mais relacionados a controle de impulso, a regulação emocional, a sistema de recompensa. A gente tem algumas características também. Vamos falar um pouco dessa relação com os outros transtornos mentais para compreender. Acho que depressão, que é o mais clássico, todo mundo deve estar pensando nisso. Ela é considerada uma das etapas da depressão? Ou ela antecede a depressão? Ou é... Nenhum dos dois. Quando você diz uma das etapas, acho que você quer dizer é algo... É tipo, a pessoa tá tão deprimida que ela fez isso. É isso. É comum você ter
isso na depressão. É comum você ter tentativa de suicídio em transtorno de personalidade borderline. E aí, geralmente, por conta da desregulação emocional, que é bem severa, né? Basicamente, é uma das características definidoras desse transtorno. E muita impulsividade aqui, né? Então, são coisas que... as pessoas que têm transtorno de personalidade borderline, elas têm uma hipersensibilidade emocional. Né? Então, do mesmo jeito que talvez você tenha uma hipersensibilidade à luz, você sai aqui, fecha o olho, precisa de um óculos de sol, né? A pessoa borderline, ela tem essa hipersensibilidade emocional. Então, as coisas que ela sente de forma mais intensa, mais frequente, por mais tempo do que as outras pessoas. E toda emoção, dessas que a gente não gosta de sentir, né? Tem um desconforto, é difícil, aí vem um pensamento de que não tem o que fazer, e isso vai sendo exacerbado. E por conta, às vezes, ali de uma crise, de uma situação ali, né, mais impulsiva, também tem bastante. Então, todos os transtornos pode aparecer, todos é um exagero, mas quase todos os transtornos psiquiátricos ali, os transtornos mentais, você pode ter, sim, comportamento suicida, né? Transtorno alimentar, toque, né? Até transtornos de ansiedade social mais severos. Então, o suicídio, ele não é um tema que você consegue atrelar. Né? Ele tá aqui na depressão, e no border. Ele é o que a gente chama de transdiagnóstico. Ele pode aparecer em várias situações. E talvez por isso que ele seja uma questão tão importante, assim, de saúde pública, né? Dada a incidência, a prevalência disso, dado, obviamente, as consequências, né? A seriedade do problema. Acho que sempre cabe essa pergunta, né? Que mundo a gente tá construindo pra ter tanta gente querendo morrer, né? Tu acha que tem a ver com o mundo em algum... o nosso mundo hoje, a gente consegue afirmar que ele é pior pra saúde mental do que ele era antes? Essa é uma pergunta bem difícil de responder, porque se a gente olhar pra 200 anos atrás, a gente praticamente não tem nenhum dado de saúde mental, né? Então a gente não tem... E nem dessas taxas de taxas. Tem alguma coisa, assim, mas nada perto do que seria legal pra gente ter uma resposta, assim. O que a gente sabe é que tem várias características do mundo, assim, que melhorou, né? Então a gente sabe, apesar de todas as guerras, a gente tem muito menos guerra hoje do que a gente já teve. Tem até um livro do Steven Pinker, que ele discute um pouco essas coisas. Ao mesmo tempo, a gente tem vários outros problemas que a gente não tinha tempos atrás, pré-internet e tal, né? Mas, por exemplo, quanto maior a desigualdade social de um país, maior a chance de você ter suicídio, por exemplo, né? Faz sentido, né? Total, né? Então, quem tem dinheiro tá sempre se sentindo ameaçado, e quem não tem tá sempre ali na dúvida se vai ter um prato de comida pra comer amanhã, né? Então, você tem sofrimento em todas as pontas aqui. E no meio também, obviamente. Então, a gente sabe, obviamente, que países que têm mais instabilidade econômica, mais instabilidade política, tem mais. Quanto mais repressivo mais repressiva é uma cultura, mais você vai ter também, né? Então, a gente tem vários indicadores, né, sociais, culturais, assim, que a gente tem uma boa correlação também. Né? Quais são os sinais que a pessoa dá quando ela tá com esse tipo de pensamento, assim, como que eu, como um familiar, como um amigo, não como um psicólogo, acho que depois a gente entra nessa parte como psicólogo, mas como um familiar, amigo, como eu posso identificar uma pessoa e quando eu identificar, o que eu posso fazer por ela? Perfeito. Tem algumas coisas importantes, assim. Toda vez que você vê uma pessoa dizendo coisas como eu não suporto mais estar aqui, a minha vida não tem sentido, era melhor que tudo acabasse, aí, mais óbvio, né? Eu preferia estar morto. Qualquer fala nesse sentido, sempre cabe uma conversa, uma investigação mais cuidadosa, assim. Se for alguém que você tem intimidade, que você possa chegar e abordar, ótimo. Se não, falar para algum amigo mais íntimo dessa pessoa, notei isso aqui, acho que vale a pena entrar, tal. Então, acho que isso é uma coisa, tá?
Então, esses são alguns sinais importantes. Outros sinais que a pessoa pode acabar dando, assim. Imagina uma pessoa que tá sofrendo, de repente ela parece estar tranquila. Ela traz uma tranquilidade inesperada, assim. Chama um pouco de atenção. Às vezes é uma pessoa que decidiu já fazer alguma coisa. É tipo o pensamento, ela tava sofrendo, encontrou uma solução. Encontrei uma solução, tipo, pronto, tô aliviado, né? Então, opa, isso aqui chama atenção, né? Sendo que os problemas não foram resolvidos. Ela sai com os mesmos problemas, né? Outra coisa, pessoas que começam a fazer, sei lá, familiar te chama, começa a te falar, ó, deixa eu deixar aqui, só assim, né? A minha senha do banco pra você, se precisar, ó, essas aqui são as propriedades que a gente tem na família, né? Começa a deixar as coisas um pouco organizadas, caso eu não esteja mais por aqui. Diferente, obviamente, de um contexto, né? A pessoa vai fazer uma super cirurgia, né? Talvez ela queira já, porque pode acontecer alguma coisa. Esse é o tipo de coisa. Agora, quando você vai abordar uma pessoa e falar com ela, a primeira coisa que você não deve fazer é ficar tentando dizer pra ela que aquilo não faz sentido, né? Tipo, pô, você tem uma vida boa, todo mundo te ama, olha só as coisas que você tem, você é uma pessoa legal, bonita, um monte de amigo, não tem porquê, não tem nada a ver você pensar nisso. Não, isso você não deve fazer, tá? Você tá indo totalmente na direção de invalidar o sofrimento dessa pessoa. Então você tem que entender por que ela tá pensando nisso, né? Qual é o sofrimento? Quais são os problemas? O que ela tá sentindo? O que ela tá pensando? O que aconteceu? Outra coisa bem importante aqui é falar os termos certos. O que eu quero dizer com isso? Você nunca deve chegar e falar assim, não tá pensando em fazer uma besteira não, né? Você tem que falar direto ao ponto. Assim, você tá com algum pensamento de tirar a própria vida? Você tá com vontade de morrer? Você tem que perguntar direto ao ponto, assim. Porque esse alguma besteira não é muito preciso, não é muito claro. O que é alguma besteira, né? Fazer alguma besteira pode ser doar todo o meu patrimônio pro lar dos gatos abandonados. Essa pode ser a besteira, né? E talvez isso também crie algum estigma. No sentido de, então se isso é besteira e eu tô pensando besteira, então eu tô errado de novo. Mais angústia, mais sofrimento, mais, talvez, fardo que eu sou para os outros, mais isolamento, né? E, bom, feito isso, né, identifiquei, abordei de forma validante, entendi, não chamei de fazer besteira, etc. Dizer, tô aqui, quero te ajudar, vamos pensar nisso junto e procurar, obviamente, ali um serviço de saúde mental, né? Um psicólogo, um psiquiatra, os dois, né? E se for uma coisa que tá, assim, uma coisa é a pessoa, não tô bem, eu penso nisso sim e tal. Outra coisa é uma coisa que tá iminente, assim, a pessoa tá com intenção, ela tá com planejamento, ela tá com acesso a meios letais. Aí é uma coisa que, assim, ela não pode ficar 30 segundos sozinha. Ela vai fazer cocô, você vai ficar ali junto, pertinho ali, meio vendo ela fazer cocô, de ladinho enquanto ela faz cocô, porque ela não pode ficar sozinha. Uhum. Né? E aí você tem que tirar coisas de perto, até conseguir um tratamento, alguma coisa assim, entendeu? Quando a pessoa chega no psicólogo, né, ou ao longo das consultas isso evoluiu para chegar até nesse estágio, o que um psicólogo faz e às vezes quais são esses sinais, assim, né? Além dessas falas que tu falou, tem mais alguma outra coisa que dá pra perceber? Então, tem tudo isso, só que assim, na psicologia clínica você não deveria esperar o paciente falar, você deveria perguntar, tá? Então, o que acontece? Às vezes o paciente não quer falar sobre isso, às vezes ele não sabe se ele deveria falar sobre isso. O paciente não tem que saber como é a terapia. Eu, que sou profissional, tenho que saber conduzir, né? Então, por exemplo, se o meu paciente, ele tá ali me relatando um sofrimento, provavelmente ele tá porque ele veio no psicólogo, né? Ninguém vai no psicólogo quando tá tudo lindo e maravilhoso, só compartilhar as boas notícias, né? Geralmente procura o que tá em sofrimento. Eu posso introduzir o tema para falar para ele alguma coisa no sentido. Imagino que você é o meu paciente, eu falo, Fermento, é comum que algumas pessoas, vivendo o que você tá vivendo, sofrendo o que você tá vivendo, tudo que tá acontecendo na tua vida nesse momento, pense que seria melhor deixar de viver. Não tá aqui, torcer por uma morte espontânea, considerar até tirar a sua própria vida. Isso passa pela sua cabeça. É uma maneira de investigar. Né? Eu tenho no sentido de que eu uso, né? Não fui eu que criei. Eu uso uma ferramenta, uma entrevista, um questionário que eu mando pro meu paciente antes da primeira sessão. Uhum.
Então, a hora que eu entro com ele na primeira sessão, é um questionário, tem 45 afirmações que ele tem que colocar lá, não, sempre, nunca, talvez, blá, blá. Ele faz, assim, 6, 7 minutos. A pergunta 8 é, eu tenho pensamento sobre tirar minha própria vida. Nunca, quase sempre, às vezes, raramente, né? Eu chego na primeira sessão, eu já sei o que ele diz sobre isso, tá? Então, assim, esse é um tema que a gente não pode comer bola. Porque tem o paciente que é óbvio. Ele chega na primeira sessão, você já sabe que, putz, pelo menos pensar nisso ele já pensou, porque é muito sofrimento. Agora, tem paciente que isso não é óbvio. E se você não perguntar, você vai comer bola. Né? Você precisa saber disso, porque se estiver numa nota mais elevada, né? De 0 a 10, qual é a chance de você fazer isso hoje? 8. Cara, eu preciso interromper o caminho que a consulta estava indo e ter uma estratégia de manejo disso, para que essa pessoa não tire a própria vida. Então. Qual é a estratégia? Aí tem várias, né? Depende do grau de intenção, planejamento e acesso a meios letais. O primeiro sempre é tirar o acesso a meios letais, tá? Então... Mas, tipo, mesmo que isso tenha que, sei lá, deslocar a pessoa do trabalho dela... Mesmo que deslocar a pessoa, né? Então, às vezes acionar alguém, né? Tipo, ó, fulano me falou que ele guarda tal objeto em tal lugar... Para a segurança dele, eu preciso que você tire isso dali e tire todos os objetos assim, assim, assado e, sei lá, leva para casa da tua avó, tranca numa gaveta, né? Você precisa tirar o acesso mesmo, assim. Aí vai depender do grau, mas assim, se é uma pessoa que tá com uma ideação mais elevada, é isso, ela não pode ficar sozinha, né? Ela tem que ficar sendo monitorada. Se é uma pessoa que tá com um grau que assim, não, é algo que passa na minha cabeça, não vou fazer isso hoje. Ok, você vai fazer o tratamento psicológico, ela vai estar indo lá toda semana, ainda considerando, ainda pensando, mas é num nível que dá pra você fazer o tratamento. Ela vem na terapia toda semana, tal. Eventualmente você vai ter uma crise ou outra. Aí tem um plano de segurança que a gente faz, tal. E num caso extremo, assim, cara, sei lá, a pessoa... Sei lá, não tem alguém que possa contribuir, assim. Não tem ninguém que vai lá tirar acesso ao meio letal. Eu não consigo convencer essa pessoa de jeito nenhum a não fazer, né? Vai pra internação. A internação não é uma coisa legal, não é o ideal, mas às vezes é a única coisa que tem. Tá? Como é que funciona a internação? Internação, primeira coisa, você tem que solicitar para um médico. O psicólogo não pode solicitar internação por lei, tá? Existe a internação voluntária, que é o paciente que diz... Realmente eu preciso, assim, eu quero ir porque a coisa tá difícil, é melhor eu ir, senão vai dar ruim, eu quero ser internado, né? Existe a internação involuntária, então o paciente não quer ir e ainda assim ele vai, tá? E isso é super sério, assim, tá? O médico ele tem que comunicar ao Ministério Público que ele fez essa internação, porque isso não é cárcere privado, né? Você tá me botando num lugar que eu não quero estar, né? Então o médico psiquiatra ele precisa... notificar o Ministério Público, precisa atualizar, etc, tá? E existe a internação domiciliar, que você faz todo um esquema de cuidado em casa, mas aí você precisa ter uma rede de apoio bem grande, você precisa ter familiar envolvido, eles assinam um termo e tal. Agora, uma coisa importante, uma internação voluntária pode se tornar involuntária. Você pode falar assim, ó, beleza, eu topo ir, acho que eu preciso ir. Dá 3 dias, fala, ó, tô bem, eu quero ir. E a equipe lá fala, cara... essa pessoa sair daqui, ela tá em risco. E aí se torna involuntária, entendeu? Mas aí isso precisa ser muito bem justificado, clinicamente, né? O médico ele tem que prestar contas ao Ministério Público, tudo isso. Tem algum remédio que é comum dar pra esse tipo de pessoa, assim, que solucione? Então, vai depender do caso clínico no sentido de... Se é uma pessoa que tende a fazer tentativas de suicídio numa alta... impulsividade, talvez um remédio que tenha a ver com controle de impulsividade. Se é uma pessoa que, tipo, faz isso mais num contexto de depressão, você vai tratar a depressão, né? Então, vai depender do que é a base ali do problema da pessoa. Assim. Mas a relação, tipo, por exemplo, do lítio, né? O lítio, salvo engano, ele foi descoberto em algum país porque tinha muito na água e tinha uma taxa de pessoas que atentavam contra a própria vida que era menor. Existe uma relação, assim... direta, remédios menos... Tipo assim, um estabilizador de humor, ele protege de alguma forma uma pessoa? Então, aí vai só depender... se a pessoa tiver problema com isso. Com isso, exatamente. Sempre é esse sempre esse o critério. O requisito. E aí, quando você tem uma pessoa... Porque assim, uma coisa de pessoas que consideram tirar a própria vida...
talvez você diga assim, não, mas método letal tem em qualquer canto, Isso é verdade. né? Isso é médio verdade, porque o paciente, ele tem os métodos que ele entende como aceitável. Não é porque ele faria pelo método A que ele topa fazer pelo método B. Uhum. Entende? Então, o que acontece? Se você tem uma pessoa que, por exemplo, tem a ideação suicida, tem uma intenção importante e ela pensa em tomar remédio. Uhum. E é uma pessoa que faz uso de medicação, essa medicação tem que ser controlada por um terceiro. Porque a medicação normalmente É perigosa. Então, tem a possibilidade de exato. letal. Então você, a tua esposa, vai lá e te dá o teu comprimido naquele dia. Ou deixa você, sei lá, com remédio, sei lá, pra 2-3 semana, dias, pra 2-3 dias, que não vai ter nenhum grau de letalidade, entendeu? Entendi que complicado. E aí vai depender do remédio. Tem remédio mais letal, tem remédio menos letal. Agora, eu vou te dar um exemplo, só pra você ver como restringir acesso a meio letal é importante. Sabe Tilenol? Uhum. Na Irlanda, na Inglaterra, não lembro exatamente onde foi. Eles vendiam. O Tilenol que a gente compra aqui é aquele que você vai tirando um por um, né? Uhum. Vai apertando e vai tirando. Lá eles vendiam aquele spot que você vira, assim, e cai um monte, sabe? Acho que tipo vitamina, assim, que você vira e dá. Se você virar rápido, cai um trocentos. Lá, por conta das pesquisas no campo da suicidologia, foi proibido que o Tilenol tivesse esse potão. Você teria que ter o de destacar um por um, igual é aqui. Caiu a taxa de... Porque o tempo Caraca. que o cara levava pra tirar remédio suficiente pra morrer, ele já tinha mudado de ideia. Caraca. Então a gente precisa ter esse controle Às vezes de tempo. 10 segundos 10 que tu segundos. ganha é o que... Às vezes 10 segundos que você ganha faz a diferença. Exatamente. Por isso que acesso ao meio letal é o primeiro passo, né? E aí, todo o resto é tratamento psicológico mesmo, né? É lidar com as questões da vida, com os pensamentos, com os comportamentos, com as emoções, é resolução de problemas, é conquistar coisas, é validação, é valores. Aí você vai, além do manejo de comportamentos, tratar um transtorno, se tiver um, né? É depressão, é borderline, é anorexia nervosa, é bipolar, o que é. E aquela terapia da vida mesmo, assim, né? O que é importante pra você, que é essa pessoa que você quer ser. Você segue uma hierarquia, né? Do mais grave, do que traz mais impacto e prejuízo, para as coisas que são mais tranquilas, mais leves. A pessoa, ela se reabilita completamente depois de um episódio, uma tentativa, um pensamento, assim, ou ela sempre vai ter que se monitorar de alguma forma? Tem de tudo, Fermento. Tem pessoas que sobrevivem a uma tentativa de e nunca mais fazem, continua sofrendo, né? Tendo seus problemas, suas dificuldades, fazendo seus tratamentos, mas nunca mais faz uma tentativa. Ao mesmo tempo, a gente sabe que o fator de risco número 1 para uma tentativa é tentativa prévia. Caraca. Então, quanto mais tentativas uma pessoa já fez, você sabe que mais risco ela tem, né? Então, uma pessoa que parece ali mesmo querer morrer e o método não foi letal, né? Letal. Não foi letal, isso aí. Perdão. E é normal, a gente leva um tempo pra acostumar com a linguagem, né? Então, você tem um pouco de tudo, assim, tá? E essa pessoa que ela tentou, né? Eu ouvi falar uma vez que normalmente a pessoa se arrepende durante, né? Então, quando ela tenta, por exemplo, um método letal não instantâneo, né? Perfeito. Ingerindo algo ali. Normalmente ela se arrepende. Isso é comum? Isso é comum. Então, A pessoa se arrepende, no meio do processo ela pede ajuda. Antes de que porque deu aquele timing que a gente deu falou, aquele né? timing e ela fez, falou, pô, eu não quero mais. Não era isso, né? Corre pro hospital. Corre pro hospital, chama alguém. E geralmente, esse intervalo de tempo é o que salva a vida dela. Se ela talvez se arrependesse 10 minutos depois, tarde demais, entendeu? Às vezes é aqui, me corre, faz lavagem, faz isso, faz aquilo, e aí consegue sobreviver, entendeu? Como que as pessoas ao redor de uma pessoa que fez isso e foi letal podem lidar com esse trauma que foi gerado? Porque eu imagino que algumas das pessoas que estão assistindo aqui talvez conheçam alguém que passou por isso e tal. Aham. Qual é a forma psicológica de lidar com isso, né? Como que os psicólogos tratam isso também? Geralmente, essa pessoa ela vai precisar de um apoio psicológico, né? Ela vai precisar passar por todo um processo de entendimento, de aceitação,
de até desculpabilização, que muita gente se culpa, né? Tipo, é porque eu fiz isso, é porque eu não fiz aquilo. Se eu tivesse feito X... Mas isso faz sentido de alguma forma? Se você considerar que o comportamento suicida ele é multifatorial, geralmente faz sentido, né? Tipo, você não tem ali uma coisa, variável. É uma variável no meio de um monte ali, né? A não ser, lógico, né? Você tem uma pessoa ali que abusou, que, né, violentou inúmeras vezes, bom, e, sem dúvida você, no grande quebra-cabeça, foi responsável por várias das peças aqui, né? E aí, às vezes, é uma questão de, olha, né? É isso, você fez isso, mas isso é mais exceção do que a regra, tá? Geralmente é muito acolhimento, muita validação do sofrimento. É meio que uma terapia de luto mesmo, assim, né? De estar ali com a pessoa pra Mas ela passar por isso. É um trauma que acaba sendo mais difícil de superar do que os outros, assim. Ele tem Acho que depende da relação que essa pessoa tinha com a pessoa que ela perdeu, né? Então, às vezes, é uma relação bem... Vai depender, né? O quão querida essa pessoa era, o quanto você detestava aquela pessoa só que ele era teu pai, né? Mas, geralmente, tem muita dor envolvida, né? Muito sofrimento. Queria que tu deixasse um recado para as pessoas que estão assistindo, mas eu acho que, em especial, para quem acompanhou até aqui e, cara, tá passando por algum tipo de pensamento, ou já pensou, ou sente que tá num sofrimento que não tem outra solução e tal, acho que é um recado importante. Perfeito. Acho que, em primeiro lugar, é saber que o suicídio, ele é uma tentativa de solução permanente para problemas que muito provavelmente são temporários. Então, a hora que você vai e tira a sua vida, você na tentativa de resolver os seus problemas, esses problemas eles podem ser temporários, esses problemas têm outras soluções, eles têm outro caminho. Então, por pior que você esteja se sentindo neste momento, por pior que esteja a sua vida nesse momento, tem uma luz no fim do túnel, tem esperança, tem como você melhorar a tua vida, voltar a ver sentido, voltar a ter propósito. É um momento horrível, a sensação do fundo do poço, mas esse poço tem saída, esse poço tem maneiras de você conseguir voltar a ver a luz do dia, voltar a ter uma vida digna, uma vida que vale a pena, né? Isso para quem tá vivendo isso, né? Para quem quer ajudar uma pessoa, a primeira ajuda é não atrapalhar, né? Então não julga, não critica, não menospreza, não acha que é egoísmo, não acha que é besteira, não acha que é para chamar atenção. É uma pessoa que está em sofrimento e que você pode fazer a diferença, né, entre ela viver e morrer, né? Então, ouvir essa pessoa, acolher essa pessoa, direcionar ela para um atendimento psicológico, para um psiquiatra, pelo menos sair para o CVV, né, o Centro de Valorização à Vida, o número 188. Então, prover esperanças, ajuda essa pessoa a caminhar, a sair desse lugar. E para quem deseja conhecer o teu trabalho ou talvez buscar ajuda contigo, né? Buscar um tratamento psicológico contigo, onde que te encontra? Tá, eu tô no Instagram, no @janleonardi, Jan Leonardi. Eu também sou diretor do Instituto de Psicologia Baseada em Evidências, o INPBE. Lá mais para quem é colega de profissão, né? Psicólogo, psiquiatra, a gente tem cursos de formação, tem curso inclusive sobre avaliação e tratamento de comportamento suicida, toda a parte de psicologia clínica, prática baseada em evidências. Então tô lá no Instagram também. Bom, já fiz outros episódios aqui com você, já fui em outros podcasts, tô por aí. E tem algo que a gente não disse sobre o tema que tu acha que seja importante trazer à tona? Vamos ver, Fermento, a gente falou... começamos com aquele disclaimer, né? Da importância das pessoas se cuidarem aqui, ver se deveria ver esse episódio. Eu mencionei um pouco dos cuidados com a linguagem, falamos de alguns mitos. Diagnósticos, por que alguém considera tirar a própria vida, fontes de sofrimento... Acho que era isso, acho que o recado tá dado. O recado foi dado. Espero que chegue nas pessoas que precisam chegar. Também. Né? E obrigado, Fermento, pela oportunidade de estar aqui, me dar esse espaço para levar essa informação aí pra frente. Perfeito, eu que agradeço a sua presença. Obrigado. Obrigado, valeu. Obrigado. Valeu.